Goitacast Aurora. Eu, Ricardo Lopes, do outro lado da bancada, ele agora casado, Cris. Boa noite. A cara de felicidade. Casem, é ótimo. E no centro da bancada, ele, o Luiz Cândido, grande jornalista e radialista de Campos. Tudo bem, Ricardo? Prazer enorme estar aí com você, com o Cris aqui. Agora é um homem sério, né? Homem sério, senhor Cris agora. Homem de família. Senhor Cris. Senhor Cris. Pois é, rapaz. E prazer muito grande estar com vocês, falando aí para os seus ouvintes, falando para aqueles que estão também nos assistindo aí, né? Isso é muito bacana, é muito bom. Isso aí, o Dr. Luiz Cândido, né? Ele tem lá, assim, um profundo conhecimento, né? Tanto assim, muitas coisas de vivência mesmo, né? Conheceu várias pessoas aí do jornalismo, do futebol. E eu que tenho a página lá, a Memória Campista, eu vivo roubando as coisas do Luiz Cândido. Porque ele consegue umas coisas assim, ele coloca toda a história do cara, Ladrão do jogador. de postagem, né? Eu roubo, cara, não tem jeito. Aí eu coloco um créditozinho lá, mas tipo assim, é um roubo também. Pelo menos um mínimo. É o mínimo que eu posso fazer, né? Mas isso é muito bom. É muito bom você. Pelo seguinte, rapaz, porque o campista não tem memória, você sabe disso, não é? Verdade. Não tem memória. Então, Campos tem uma história muito bonita. Principal, eu, por exemplo, no que diz respeito ao esporte, no que diz respeito até a políticos, as pessoas antigas, né? Tem uma história. Eu sempre, o Ricardo e Cris, eu defendo aqui o seguinte. Eu defendo que nas escolas municipais, principalmente escola primária, devia ter na grade de matérias, devia ter a história de Campos. A história de Campos para as crianças começarem a aprender, né? E quando sair do colégio primário já ter uma noção do que é a cidade deles, né? E saber sobre a cidade de Campos, que eu acho que é muito importante. Você perguntar qualquer jovem aí, hoje o jovenzinho aí, perguntar, né, quem foi fulano de tal, quem foi, pra você ter uma ideia, quando eu postei sobre a vida de Pinheiro, back do Fluminense a vida inteira, da seleção brasileira, né, campista, né, o pai dele era taxista aqui em Campos, seu Luiz Pinheiro. Você tem uma ideia, muita gente perguntando, esse Pinheiro, quem é esse Pinheiro? Jogou aonde? Quem não tem? Então você tem que escrever, tem que realmente. Então isso é muito bom se a gente fazer isso, eu gosto muito, né, de fazer. Quando você falou história de radialista, de rádio, tal, aquela coisa, tem muita coisa engraçada, né? Você que também é um cômico, né? Isso é muito comediante, isso é muito coisa, porque tem, e são histórias verdadeiras, não é porque ninguém me contou, não. Eu tenho colegas aí, por exemplo, que tem até livros sobre rádio, sobre gafe de rádio e de político, mas que contaram a ele, mas eu não, eu vivi. Eu tenho, ano que vem, 2022, vamos fazer 50 anos de rádio. Caraca. Só 50 anos, bota Só de ouro. 50, meio século. Bravo. Então tem passagens incríveis que se eu contar aqui, você fora de série, né? De gafe, de tudo mais. Então a gente tem o que contar, né? Então, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu tenho um fato vivido. Eu tenho o Cacau Borges, que estava comigo assistindo uma apuração. Cacau Borges. Aquele negócio, uma apuração do ginásio do Colégio Batista, né? Parece que nem tem um ginásio mais, ampliaram ali o. Sim. Então, que um repórter, ele fazia reportagem para Fernando Leite, para o programa de Fernando e tudo mais, mas ele completamente desligado de tudo, mas desligadíssimo. O juiz pediram a impugnação de uma urna lá de Rio Preto, e então o juiz juntou aquela turma em volta do juiz para ver o que o juiz determinava, se a urna ia ser apurada ou ia ser impugnada, né? Todo mundo, e só tinha difusora na época, e ele como repórter. Aí o dono da rádio, Androlfo Tavares, falou: corre lá, Ferrugem, vai lá, pai desses vereadores que teve, Thiago Zé Carlos Ferrugem, vai lá, corre lá, entrevista o juiz, todo mundo quer saber, só temos nós aqui, as outras já encerraram o trabalho. Ele foi lá, no meio do caminho ele volta e pergunta para nós que estamos assim na cerquinha assim, assistindo o que estava acontecendo, ele perguntou: como é o nome do juiz? Aí um gozador qualquer falou assim: Arnaldo César Coelho.
Ele correu em direção ao juiz, o juiz todo de terno, gravata, naquela seriedade, doutor Sebastião. Aí, quando está assim, ele entrou lá e o juiz, quando viu que ia ser entrevistado, preparou, né? Toda coisa. Aí ele entra e muito bem, uma exclusividade aqui, rádio e tal. Vamos ouvir agora a decisão. E as pessoas em volta, né? Ali. Doutor Arnaldo César Coelho. Pode isso, Arnaldo? Pode, Arnaldo. Me deu uma burdoada no peito, arrancou o crachá dele. Nossa. Moleque, você está pensando, prende! Aí estava lá inclusive meu amigo de Face, o Sérgio Peçanha e era o Cabo Vanderlei na época. Prende! Agarraram ele e saíram carregando ele. Aí o Andrão me chamou, que é dono da rádio, falou comigo: Luiz, vai lá ver que bobagem que esse cara fez. Fazia com o negócio. Aí eu perguntei a ele: pô, vem cá, velho, ele carregado do lado de fora. Eu perguntei: rapaz, o que você fez, rapaz? Ele falou: não sei, até agora não sei. Eu acho que deve ser perseguição política. Quer dizer, foi uma luta para soltar, para coisa nenhuma. Desenrolar o negócio. Desenrolar o negócio, né? Que o juiz ali entendeu que foi uma gozação, mas na verdade foi falta de conhecimento mesmo. Exatamente, rapaz. Você vê que mal que faz a ignorância. Rapaz. O quê? Certa vez ele foi, esse dia Fernando até me lembrou disso. Andral estava fazendo uma entrevista, o Brizola tinha sido eleito em 82, ia tomar posse, então vieram dois nomeados para a secretaria dele, ele, deputado Zé Maurício, e um outro secretário lá, e vieram. E tinha, se não me engano, um jornalista, um baixinho chamado Sebastião Neri, não sei se você viu esse amor, André entrevistando no estúdio da Difusora, o secretário de Brizola e tal, aquela coisa. E esse mesmo repórter estava vendo um evento lá na coisa da Baronesa, lá na estrada que vai... Solar da Baronesa. Solar da Baronesa, e a Academia de Letras, não sei o quê, e levaram ele para homenagearam duas senhoras descendentes, né, da família de Tiradentes, lá de Minas, duas velhinhas. Então ele entrevistou, aí ligou para Andral e disse Andral, o carro de VHF, né? Aí ligou para Andral, dizendo para Andral: estou entrevistando aqui, você aguarda um pouquinho? Não, Andral, só um minutinho só. Então vai. Aí ele falou: Andral, eu estou emocionado porque eu estou acabando de entrevistar, de gravar aqui com duas irmãs de Tiradentes. Tem quantos anos? Rapaz, elas estão conservadas. Muito conservadas. Então são essas coisas aí, tem muito mais coisas aí que já se passaram, né, a nível de rádio, a nível de rádio, coisa terrível, né? O próprio Paulo Henrique, que você conhece? Paulo Henrique, gente da melhor qualidade, né? Mas Paulo quebrava de vez em quando. Aí, quebrava de vez em quando. Uma vez o Vasco jogando com o Goitacás aqui, primeiro tempo, 3-0 pro Goitacás. Aí ele, técnico do Goitacás, vibrando e tal. Aí no intervalo, um repórter conhecido nosso aí, que chegou pra ele, entrevistou: Paulo, como é que você viu? Tá vendo a atuação do Goitacás? 3-0 no Vasco. Paulo, acima do anormal. Acima do normal. Ai, meu Deus. Só anormal não é o suficiente para descrever. Não, Não, acima do anormal. Ai, meu Deus. Eu acho engraçado essa questão, né? Porque às vezes o cara foca, por exemplo, ele está fazendo um curso, né? Ele estuda aquela parte técnica, mas ele não tem uma base de conhecimento. Exatamente. Como eu estudava no IFE, né? Com um cidadão, e ele tirava notas boas e tal. E estavam vendendo camisas ali no IFE do Che Guevara. Ele olhou assim e falou: cara, eu sou fã desse cara. Né? Ele canta muito. Eu, hã? Cara, ele lá na Jamaica, não, para aí. Ele confundiu com o Bob Marley, cara. Tem nada, eu falei: não, cara, não tem nada a ver. E todo mundo usando a camisa de Guevara, cara, nem imagina que deve ser algum artista. Que ele falou, gostava, de repente o cara é de esquerda e tal, ele canta muito. Canta muito? Eu não sabia que Che Guevara cantava. Então, o cara às vezes não tem um certo conhecimento, ele foca só naquela questão da matéria que ele tem que estudar, mas não tem um conhecimento geral. Exatamente. Como o senhor falou da escola. Exato.
né, que só ensina, não ensina, por exemplo, que Campos foi a primeira cidade da América do Sul a ter energia elétrica. Poucas pessoas sabem disso. E isso deveria ser ensinado na escola, né, também. Devia ser. Eu acho o seguinte, eu acho que a maior escola da vida, eu sempre digo, a maior universidade é a universidade da vida. É onde você aprende. E às vezes a lição que você tem é caindo, né? É você, né, tendo problemas e tudo mais, aí você vai aprendendo. Ensina mais do que o sucesso, né? Basta que você tenha um mínimo de inteligência, procure, né, focar nas coisas, você vai ver, não, isso aqui... Porque quanta gente a gente vê saindo de faculdade... Exatamente. E chega perto do microfone e começa a tremer e não sabe o que vai falar, fala bobagem. Estou dizendo a você, estou cansado de ver isso. Isso não é geral, isso aí, claro. Mas há isso, você vai escrever... Você gosta de escrever? Eu gosto. A pessoa vai tentar escrever, a pessoa não sabe o que é um lead, não sabe o que é nada. Então vai escrever uma matéria, né? E não sabe como começar, não sabe a quantidade de parágrafo ali para coisa. Então a pessoa não tem noção de nada, entendeu? Chega no mercado de trabalho, são poucos que têm sucesso, né? Que tem, a gente sabe, a gente conhece, você conhece, eu conheço. A gente conhece quando a pessoa... Não, esse cara vai dar... Ou essa menina, esse rapaz vai dar para... Já tem talento. Vai dar, tem talento. Entendeu? Porque primeiro que você tem que gostar daquilo que você faz. Tudo que você faz na vida que você gosta, você faz bem feito. É verdade. Não é? Se você não gostar, fizer aquilo pensando em... Isso, gente, em todas as profissões, você vai... O cara, por exemplo, que vai... se formar em médico só para ganhar dinheiro, porque não, isso aqui é o coisa. O cara vai ser um péssimo médico. Um péssimo profissional. Não é verdade? E a gente vê muitos exemplos aí. Muitos exemplos, rapaz. Então é isso. Então eu acho que o cara tem que gostar daquilo que faz. Eu sempre disse isso. Graças a Deus eu dei sim oportunidade a várias pessoas. Porque quando eu entrei pro rádio, na época, era tudo muito fechado. Era aquele clube do bolinha, como se diz, né? Aquela coisa que quem está de dentro não sai, quem está de fora também não entra. Então era um problema. Eu fiz um teste para a rádio na época, Continental, eles anunciaram, precisa de narrador, precisa de repórter esportivo e tal, no jornal. Eu vi e tal, me inscrevi, foram 30 e poucas pessoas passamos 2 pessoas, eu e outro rapaz. O que aconteceu? Aconteceu que, a partir daí, é claro, eu procurei saber, foi aprovado? Não, se foi aprovado e tal, aquela coisa, você e você. Eu levei mais de um ano para ingressar na equipe de esporte. Porque sempre tinha uma coisa, espera um pouco, aguenta aí, estamos ajeitando as coisas e tal. A hora vai chegar, calma aí. Calma aí, até que eu desisti. Eu falei, não vou mais. Aí, por uma coincidência, né, eu trabalhava no Hospital dos Plantadores de Cana, na secretaria, e um colega meu, até capaz era mecânico lá do hospital, ele me falou, tem um amigo meu, que mora lá no Parque Brasília, no Parque Leopoldina, que era Carlinhos Manhães, e perguntou se eu conheço aqui uma pessoa que gosta muito de futebol, que fez uma prova lá na rádio. Eu falei, depois do meu expediente eu passei na rádio, aí Nicolau Losada já era o diretor administrativo. Eu já conhecia Losada e tal, aquela coisa, e aí mas precisou mais de um ano, porque aquele negócio, antigamente tinha aquele negócio, farinha pouca, meu mingau. Sim. Meu mingau primeiro, não tinha aquele negócio. Então é muito difícil você conseguir se mostrar que você tinha ingressar. Mas entrei. Depois que eu entrei, Losada botou Heraldo Leite, botou Elcio Venâncio na mesma equipe nossa, apareceu Perrot, lá na difusora, o Wallace Oliveira, logo na rádio, outra rádio. Então houve, então aí abriu um bocadinho espaço e tal, aquela coisa. Mas antes era muito difícil. E era uma época, né, que a gente tinha o rádio, a TV e o jornal. Sim. E o que era mais, né, usado era o rádio e a TV. Que o jornal é aquela coisa, tem que sentar ali, então. E o rádio, de repente, até um pouco mais que a TV em determinado momento. Sim, sim. O rádio é mais acessível. Né? E o rádio tem possibilidade da informação do fato em cima do... na hora ali. Não é? Na televisão você tem que puxar câmera, tem que editar, tem que fazer acontecer, né? E jornal só no dia seguinte. Exatamente. Não é? Então o rádio, eu acho que o rádio, quer dizer,
é o veículo, né, de comunicação mais imediato. Eu até estava comentando aqui mais cedo, né, com o nosso piloto aí, Josiel, pilota aí a rádio, que eu tinha separado um material de fotos pra gente falar aqui de algumas pessoas. E acabou que eu me esqueci de trazer, mas eu comentei com ele que é bom evitar um pouco essa questão de fotos e imagens, porque o nosso amigo Cris, ele põe, né, o nosso podcast também Spotify. Então, de repente, a pessoa, a gente focar em algo que possa ser só ouvido também, como no rádio antigamente. Sim. Eu gosto muito disso, de só ouvir, entendeu? Como era no rádio, como é no Spotify. Então, eu começo, vamos ver as imagens e tal. Então, quem está ouvindo, de repente, não vai ter esse acesso. Sim, exato. Né? Então, não sei se de repente é melhor evitar, entendeu? Usar o menos possível de imagem. E até que é um formato podcast, né? Você estava pensando assim em algumas pessoas, é isso? Sim, algumas pessoas. Trazer. Na verdade, eu foquei mais numa pessoa, que eu vou falar dessa pessoa, de trazer a foto dela, porque se eu fosse pensar em todo mundo, a gente ia ter que fazer umas 5 horas de programa ou mais. Mas aí, de repente, foi bom eu de repente não ter jogado essa foto pra gente falar da pessoa e, infelizmente, né, quem não viveu essa época vai ter que pesquisar e vai encontrar a foto da pessoa. Com certeza eu vivi, né? O senhor, Pessoa, o Cris. também, ele? Cris também? Cris também. Cris tem 25 anos. É recente essa Com pessoa. essa cara de 40. O senhor acha que Cris... Quem será essa pessoa? O senhor acha que o Cris dá pra radialista? Eu acho que dá, porque ele tem um Acho que conhecimento dá. muito grande. Ele estava dizendo que teve um contato comigo, porque ele trabalha em Uber, né? Isso. Como Uber. E a pessoa que trabalha em Uber, que conversa com muita gente, conhece muita gente, então interage com muita gente. E sendo assim, né? Fica por dentro das coisas, se interessa. Ele estava comentando aqui sobre um rapaz que é lavador de carro. Né? Todo mundo conhece ali naquela área do Jardim São Benedito, que é o Sorriso. O Sorriso. Sorriso surpreende a gente, porque ele sabe tudo que você perguntar de política. O cara é bem informado. Bem informado, ele chega pra gente, ele chega pra mim, e eu falei com o Sorriso, a Rádio Sorriso, qual é a novidade hoje? Aí ele vai e me fala sobre uma novidade, fulano de tal, tá contra fulano fez. Ele participa, ele vai a todas as convenções, ele vai a toda reunião de partido, não tem partido, ele vai a qualquer um. É como se fosse o futebol dele. É o futebol dele. Aí você vê, não é aquele cara de ficar pesquisando coisa na internet. Não, Ele vai, vai. senta, lê o jornalzinho, vai aqui, conversa com um, Ele vai, conversa. Ele fica o dia inteiro rodando a cidade. Rodando a Conversa cidade. com um, conversa com o outro, conhece todo Pois mundo. então tem dessa coisa. De modo que. Mas você não vai falar o nome da pessoa, né? Daqui a pouquinho. Tem que dar suspense, tem que dar suspense. Tem que aumentar as visualizações. Mas é assim mesmo, você está falando, rapaz. Por exemplo, o rádio, e outra coisa, você vê a história do rádio de Campos. Não é? A Rádio Cultura foi fundada em 1934. Né? Eu nem sonhava. Se imagina você. E não existia TV no Brasil ainda. Não nessa existia. época. Foi só em 50. Só em 50. Alô de Campos para o mundo. Aí. Vinhetinha, né? Então, rapaz, você quer ver uma coisa? Em 1934, e foi a primeira emissora, não de Campos, mas a primeira do antigo estado do Rio de Janeiro. Primeiro do que Niterói, que é a capital do estado. Então, quer dizer, foi uma como se diz, um feito. E outra coisa, a Rádio Cultura, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, era uma empresa extraordinária que faturava horrores. Por quê? Porque era a única. Levou 17. Só em 1956, 22 anos depois, é que surgiu a Rádio Continental. 22 anos sendo única. Não, era dos anunciantes procurarem não ter vaga. Tinha soberano. Todos os funcionários registrados. Tinha duas orquestras, tá? Na carteira assinada músico, pra você ter uma ideia. Então tinha um faturamento extraordinário. Aí só em 56 é que veio então a Continental, que o deputado na época, Rubens Berardo, tinha a Continental do Rio e
conseguiu, né, a concessão para a Continental aqui de Campos, que foi aí, muita gente saiu da cultura, Continental, a serviço do povo por toda parte, os comandos Continental, aquela coisa, né? 100% esportiva, 100% informativo, e que começou a concorrência. Aí depois vieram outras rádios, dentro da Campista Fonciana, que era a Rádio do Convento, né, dos padres. Depois veio a Jornal Fluminense, e tinha a Rádio Educadora, que depois foi a Rádio Sucesso, depois Rádio Notícia, passou para o nome, né? Mas que na verdade a correspondência vinha Serviço de Alto-Falante Atafona, porque a torre da emissora era lá entre Atafona e São João da Barra, e era para ser uma rádio lá de Atafona mesmo, São João da Barra. Mas aí o Bueno Braga conseguiu, através de político e tudo mais, trazer para cá e criar a emissora dele. Então, tem uma história muito grande o rádio em Campos. Eu acho, como tinha também o jornalismo, né, que era o Monitor Campista, que sabe que era o Monitor Campista. Terceiro Falecido Monitor Campista. Campos é a cidade do já teve. Eu falo, tem que falar. Já teve. Já teve, rapaz. Já teve o Teatro Trianon, que era um espetáculo. Não sei se você ainda pegou. Não, eu nasci 4 anos depois. Depois da demolição. Que foi em 75, eu nasci em 79. Pois é, então foi. Tinha o Teatro Trianon, que era uma coisa espetacular. Você viu fotos? Minha mãe fala, já vi, minha mãe fala muito. Pois é, era um espetáculo, né? Que era teatro e cinema. Teatro e cinema. Pô, claro. Eu tinha um programa de rádio, antigamente, 70 e alguma coisa, que sorteava domingos ingressos para os ouvintes, né, do filme que tivesse em exibição no Trianon. E foi palco, inclusive, de presença de grandes cantores da época, grandes nomes do teatro brasileiro. Quer dizer, era teatro e era o cinema, como você está dizendo. Então, Campos já teve o Jockey Club, o Hipódromo Lineu de Paula Machado, com transmissão pela TV Jockey para todo o Brasil, com casas de apostas daqui no Rio e em todo lugar, em São Paulo e tudo. Acabou. Né? Inclusive um driving, no campus tinha um driving. Tinha um driving, né? O driver, me lembro, eu cheguei aí umas 2 vezes lá, assisti um filme, embaixo tinha uma boate chamada Boate Cave, um movimento grande. Então, tanta coisa boa que tinha. Eu nem vou falar mais, porque isso aí já é mais recente. Isso aí você deve ter pegado. Não sei se você pegou a Vila do Curumim. Vila do Curumim. Do Curumim. Tentei jogar bola lá, mas não rolou. Tentei. Pois é, não. Então, eu não joguei bola lá, mas me lembro perfeitamente que era como se diz, uma sede, né? Campestre, vamos dizer assim, do Goitacás, e que tinha 2 piscinas, né? Piscina adulta, infantil, tinha local para churrasco, churrasqueiro e tudo mais, vários campos, né? Campos de treino, de futebol. Acabou. Então, você vai ver tudo que você olha assim, em Campos, que já teve. Meu Deus do céu, são coisas que vão se perdendo, e as novas gerações não conhecem. A não ser, assim, de falar, de ouvir dizer e tal. Alguns ainda duvidam, não, era assim mesmo, mas como é que é? Então, a gente está cansado de ver, né? Nós temos a Praça São Salvador, que era linda esse dia, eu botei no Face também. Maravilhosa. Acabaram com a praça. Acabaram. Entendeu? Tudo motivado por quê? Interesse financeiro, né? Interesse financeiro. Estádio do Americano, dentro da cidade, bem localizado demais. Quase que o Goitacás também, né? Também foi. Quase que foi embora. Quase foi embora. E existia na época, inclusive, porque, veja só, o americano, o estádio do Americano, quer dizer, foi o estádio que teve uma quantidade enorme de jogos, né? Quando o Americano, em 1975, foi o ano que você nasceu, você falou? Não, nasci 4 anos depois, 79. 79. O Americano estreou, foi convidado para disputar o Campeonato Brasileiro daquela época. Por causa de quê? Porque o Campeonato Brasileiro, Série A, tinha 70 e tantos clubes divididos em grupos, né? E na época, o governo era do governo, na época militar, o governo, né? Então é o seguinte, onde a Arena estivesse mal, que era o partido do governo, um time no Nacional. Então, quer dizer, precisava convidar alguém daqui também. Então o Americano
Americano foi convidado para disputar, estreou contra o Santos, um timaço, ganhando do Santos de 2-1 aqui. Então, o que acontece? Daí em diante, o Americano teve uma série de jogos lá. Tinha um parque aquático muito bom que os sócios frequentavam, tinha um ginásio. Sim, minha mãe... Era no Automóvel Clube? Não. Era lá mesmo. Na Independência mesmo do Americano. Lá no Americano, tinha pista de no Americano, né? Pista de atletismo, tinha tudo lá. Quer dizer, de repente, entendeu? Acabou. Acabando, acabou. Tem que acabar. E o que você falou é uma realidade. Quase que o Goitacás vai também no mesmo sentido. Eu fiquei com muito medo, sinceramente. Pode, cara. E eu vejo assim que até empresas, por exemplo, a Coca-Cola foi embora, né? Você vê que a KFC veio pro Shopping Boulevard, isso antes de pandemia, muito antes. Foi embora. Então, sei lá, nada firma na Coca-Cola, você se lembra? Sim, indo pra São Fidélis ali. E logo depois da Coca-Cola tinha Ferticampo de adubos. Cooper Leite. Cooper Leite, que tinha até banco lá dentro. E depois a Parmalat, que inclusive fui lá várias vezes. Sim, Parmalat. Então tudo isso acabou, amigo. Pra você ter uma ideia, por volta de até 1970 e alguma coisa, 78, 79, Campos, na região, quer dizer, Campos e as cidades juntando, tinham 18 usinas de cana moendo, com quantidade de emprego. Você fala emprego, pensa que o cara é só da lavoura, não é só da lavoura. Não, emprego tem toda uma estrutura. Toda uma estrutura, tem motoristas, tem mecânicos, não é? Tem tratoristas e etc. Então, as principais lojas de Campos eram de empresários daqui. Exatamente. Então, que anunciavam na rádio, nos jornais, na televisão, principalmente das emissoras de rádio. Eu conheci o Brasil inteiro viajando para fazer futebol, para narrar futebol, com patrocínio, com tudo pago. Entendeu? Com tudo pago. Eu saía daqui com passagem de avião de ida e volta garantida, segurando e dinheiro para hospedagem de hotel já combinado, confirmado, com os grandes patrocinadores. Aí veio a concorrência de fora. Aí você vê parte da imprensa dizer assim: não, o Campos vai ganhar uma grande loja, vai ganhar um grande supermercado da rede, não sei da onde, não sei de quê. Aí eu pergunto a você, vou falar aqui abertamente, lojas como Casa Bahia, lojas americanas, não sei mais o que, Casa e Vide, Pai, bem, anunciam em Campos, com rádio em Campos e coisa. De forma anunciam alguma. nada. De forma alguma. Não anunciam, porque tem televisão a nível nacional. Então, aqueles empresários daqui, que tinham lojas que já acabaram, eu posso falar aqui, porque não estão mais. Icaraí Imóvel, Distribuidor Mercantil, Casa Faria. Não, Casa Faria, entendeu? Meu Deus, distribuidora de móveis, Móveis Guapo, e uma quantidade enorme de gente. Aí vem também as revendas de tratores, né? Aquela quantidade, fábrica de carretas, que eu tinha 3 aqui, a Martins, Truque Santo Amaro e Mecânica Riscado. Não tiveram mais por que continuar. Então vem as de fora, ganho dinheiro aqui. Há poucos dias eu estava numa fila de banco para pagar um boleto e tinha uma moça de uma farmácia. Tem rede aqui em Campos. Uma farmácia com uma malote. Aí depois eu falei: você tem conta aqui nesse banco? Ela falou: não, senhor, eu vou depositar aqui porque a conta é na agência lá de São Paulo, do Rio, não sei o quê, então a gente vai direto para lá, não fica que o dinheiro não. Então é um dinheiro que não circula aqui, companheiro. E que não circula. Então, os empresários, eles acharam perfeitamente que não dá para concorrer com essa coisa toda, pagar em 24 meses, pagar em não sei o quê. Então, realmente, eles vieram e tomaram conta. Não sou contra, eles não dão emprego, tá certo? Entendeu? Mas os daqui também davam. Quantas vezes você falou em Icaraí Imóveis? Icaraí Imóveis, eu viajei lá atrás, eu criança, eu ficava olhando as vitrines. Era uma loucura. O comércio local está agonizando. O comércio local está agonizando. Você vai para o centro da cidade de Campos, você se sente mal. Se sente mal. Eu era garoto ainda e depois já, eu saía, época de Natal, eu cheguei a trabalhar no comércio aqui com 17 anos.
Você de época de Natal, as famílias saíam no centro para ver as vitrines. Era impossível circular na cidade. Circular na cidade. Hoje em dia, você vai no centro, você fica com medo. Você fica com medo de andar de noite. Deserto. Vai todo mundo já é Natal na Líder. Esses dias eu tava conversando com um cara que... Bem mais velho, né? Numa dessas viagens, a gente vai ver um cara bem mais velho trabalhar naquela papelaria ali do lado da catedral. Ele falando que na época de moagem, o dinheiro circulava na cidade. Parecia a época de Natal mesmo, né? Que a maioria do pessoal era envolvido com trabalho com usina e o pessoal recebia e ia pro comércio gastar e comprar material de escola de filho, comprar roupa, né? Que fazer aquela compra grande uma vez por ano. Eu com 18 anos de idade, eu trabalhei na papelaria chamada Normalista, que tinha em pé da catedral. Normalista. Era amigo número 1 do estudante. No calçadão. Pra você ter uma ideia, eu trabalhava no escritório. Quando chegava sábado, eu sempre gostei de jogar futebol de salão. E sempre joguei mesmo. Campeonato e tudo mais. Aí o seu Elísio, que era um dos sócios, gente da melhor qualidade, o seu Elísio me chamava e falava assim: Luiz, vou pedir uma coisa a você. Sei que você vai embora agora meio-dia, sábado. A gente fechava lá meio-dia, 1h. Fica aqui até umas 2h30, 3h. Depois você vai jogar o seu futebol. Vou mandar vir um pouco salame, quantidade aí para o pessoal aqui, uns guaraná, um refrigerante. Mas fica aqui para ajudar a preparar as vitrines, a montar as prateleiras, porque segunda-feira as usinas começam a pagar e vem todo mundo comprar aqui. Era dito e feito. Segunda-feira, quando você chegava, tinha fila de gente na porta para pagar, porque podia comprar crédito assim, não tinha esse negócio que tem hoje, de cartão, de tudo. Então a pessoa... Só tinha nota, né? A pessoa tirava a nota, os professores assinavam ali, e quando recebiam e tudo mais, as usinas pagavam, vinham pagar na secretaria. Então, quer dizer, era uma outra época. E você viu o progresso, amigo. Eu fiz a reportagem sozinho para a rádio, em 1997, 90. Eu fiz da primeira partida de açúcar de Campos, das usinas de Campos, lá no porto de Tubarão, em Vitória. Para a Holanda. Entrevistei o ministro das Minas e Energia, lá no hotel lá em Vitória. E documentei lá, na época não tinha televisão aqui em Campos, TV Norte, tinha TV repetidor, né? Tinha TV Norte Fluminense, não tinha ainda. Então, você ficava, meu Deus, você sentia o dinheiro circulando na cidade, você tinha esperança da coisa. Progresso. Mas em vez disso, aí não tinha royalties do petróleo. Quando começaram os royalties, começou o comércio. Exatamente, fracassar o comércio local. E o que acontece? O maior empregador de Campos, o empregador, cabide de emprego, não sei, passou a ser a prefeitura. A prefeitura. Entendeu? Diziam na época que os prefeitos naquela época antiga, que os prefeitos não traziam indústrias para Campos para dar emprego ao povo, porque os usineiros eram contra. Porque eles iam perder mão de obra. Tinha medo da competição. Eu não sei, não sei se hoje em dia tem a mesma coisa, porque você vê, isso aqui vem para Campos, isso aqui vem para Campos, não sei o que e tal, uma indústria, uma coisa assim. De repente, foi para Itapiruna, foi para Macaé. Vê aquele gostinho de doce na boca não. Exatamente. Itaperou, né? Aquele negócio de tirar. Menores, mais longe, tipo, você vê pela logística, é pior o cara instalar. Uma empresa instalar na cidade que se instalar em Campos. E mesmo assim os caras preferem ir para outras cidades. Exatamente. Então é aquela coisa que você não sabe. É como você disse, tirar a bala da boca de criança, né? É isso mesmo. Campos é isso. Fica sempre no quase. O senhor falou aí de usina. Tem pessoas que eu converso, né? Que eu falo. Eu sinto saudade daquela época. E parece que falar em agricultura é retroceder. Não. Muito pelo contrário. A gente sempre vai depender da agricultura. Entendeu? E como o senhor falou, não quer dizer que o cara trabalhe na usina, que ele vai trabalhar na lavoura. Não. Ali ele vai ter um escritório, vai ter uma contabilidade. Então, as pessoas parecem que, entendeu? Tem um preconceito em relação à agricultura, né? Às usinas. É só petróleo,
é empresa de fora. A agricultura está totalmente automatizada hoje em dia, né? Exatamente. E eu sou muito bairrista. Eu, por exemplo, eu moro no Parque Imperial. Tá ali o bairro. Tem um supermercadozinho estoque e tem lá o atacadão super bom. Ambos de Campos, mas eu vou no pequeno. E muitas das vezes o pequeno tá com preço melhor do que o grande. Com certeza. Porque o que o grande faz o quê? Ele bota o arroz lá com preço bom, mas o resto tá tudo mais caro. Aí você vai ali no estoque, faz uma compra mais barato. Então eu sou muito bairrista. Eu gosto de, entendeu? Se eu puder comprar até no meu bairro, eu vou comprar no meu bairro. Eu acho muito importante isso. Eu agora vinha para cá de carro, ali passei ali vim pela Doutor Beda, como você disse. Sim. E estava vendo, quase chegando, aproximando bem daqui. Eu estava vendo, rapaz, tem um comércio muito, muito bom, eu acho que tem de tudo ali. E eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas devem prestigiar o comércio do bairro. Exatamente. Eu acho que o comércio do bairro é fundamental, hoje, principalmente. Você vê bairros aí que as pessoas não precisam quase nem ao centro. Não é? Muitas vezes eu vejo bairro aí que, o Capão, por exemplo, tem um comércio próprio. Eu acho que falta, às vezes, uma lotérica, né? Uma coisa assim, mas geralmente. Goitacazes, amigo. Foi Goitacazes há pouco tempo. Eu fiquei. É uma metrópole, é uma pequena metrópole. Uns 4 ou 5. Rapaz, eu digo assim, fiquei apavorado. Falei, rapaz, que coisa maravilhosa. Inclusive, a estrada até lá tem aquele retorno ali, a rotatória. E outra coisa, eu falei, meu Deus, várias agências bancárias. 3 bancos diferentes, supermercado grande. Supermercados, está compreendendo? Um comércio, um cabeleireiro, etc., aquela coisa toda. Clínica. E se expandindo cada vez mais, como você disse. Descentralizamos. Não, você mora no Parque Imperial, é um bairro espetacular hoje. Gosto muito, muito de bom. Grandes construções, de belas residências. Eu fui esse dia levar até um filho meu para ver um carro. Estava anunciando um cara, rapaz, em Donana. E eu fiquei vendo, rapaz, um movimento na estrada, uma coisa fora do comum, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, a cidade está realmente se expandindo. E os bairros são realmente, eu acho, fundamentais, entendeu? E você está dizendo uma coisa certa. Se aqui tem um comércio muito grande, e aqui tem um comérciozinho de bairro, muitas vezes o preço aqui é muito mais interessante do que aquele lá. Porque o comércio grande, realmente, como você está falando, ele bota na porta, promoção. Aí você vai entusiasmado, compra aquilo e vai lá dentro e começa a comprar outras coisas também, que estão bem mais caras e que compensa aquela promoção que ele fez. Não é isso mesmo? Porque você foi ver o arroz que está na promoção, mas você não vai no outro para comprar as outras coisas. Então eu vou comprar tudo aqui mesmo. E às vezes você nem precisava tanto do arroz, mas como estava na promoção, você foi comprar. Sim, já que você é grande, ele não tem interesse de competir tanto com o preço com o pequenininho. Quem sabe que as pessoas já vão direto nele. Pô, tem uma maior variedade, já tem um nome reconhecido. Não tem interesse em competir com ele, não é competição com. Eu acho que o cara ele prestigiando o comércio do bairro dele, pode ser até um barbeiro do bairro, né? Ele está sendo bairrista, ele está fazendo com que continue ali o progresso, continue, entendeu? Porque não, no bairro não, vou procurar em tal lugar, vou na Pilinca, vou em tal lugar, e acaba chegando, você se rebenta no preço, amigo. Com certeza. Uma coisa que eu sinto muita falta quando eu era pequena, desses armazéns de bairro. Armazém. Aquelas balanças de chumbo. Baleiro no balcão. É muito bacana, de vez em quando postam lá, né? Aquelas fotos, né? O cara pesando lá, com aquele negócio. Tinha aqueles pezinhos de ferro e a bala. Não, com um pacote aberto assim, aquelas. Né? E pesando. Rapaz. Pois é, aquilo era muito bom realmente. Eu me lembro muito, eu morei na rua Riachuelo, quase chegando a Saldanha Marinho ali. Morei ali até os 33 anos que eu casei meio velho, né? Então tinha um comércio que era Riachuelo, esquina com o Professor Reis. Era Seu Zé, ele tinha um galinheiro do lado de fora da mercearia. E ali ficavam as galinhas vivas. Então, as bichas. Escolhia a galinha, ele abatia. E depois a gente ia lá buscar aquela galinha, né? Com sanguezinho no saco. É essa que eu quero comer hoje. Essa tá aquela ali, seu Zé.
Aí, Isso. gente, Batedor não consegue ter batedor ainda. Você pega. mandar um abraço aí pra quem tá assistindo. O Daniel Carlos, do Dane-se. Isso aí, Dane-se Daniel. Podcast. Abraço, Estamos Daniel. juntos. Kel Freitas, que vem ser minha esposa. Assistindo aí, minha esposa. Presidente do nosso fã-clube. E vou pedir ao... Júnia Lopes, que é minha mãe. Né, que... Dona Júlia, foi no Trianon, naquele dia 75, ela fala muito que assistiu as coisas lá. Ela assistiu o filme no Cine São José. Filme de Roberto Carlos. Roberto Carlos em ritmo de aventura. Exatamente, a 300 por hora. 300 km por hora. Ela assistiu. É Roberto Carlos e... Como é que é, meu Deus do céu? Erasmo É, e Vanderleia. exatamente. Rapaz, eu vou dizer, você... E tinha movimento cinema. Você chegava domingo, rapaz, tudo que a pessoa fala assim, lembra, você traz outras lembranças. Sim. Por exemplo, você chegava domingo, você abria o Jornal de Campos e tinha 11 cinemas para você escolher aonde você assistir. 11 cinemas em Campos? Tinha 11 cinemas, se Nossa. você contasse também o Veracruz de Goitacazes. É. Então você dizia, meu Deus do céu, você escolhia, você tinha e nesses cinemas de bairro, como na época era o Cine São José, até o Coliseu mesmo, que não era de bairro, que era em frente ao Goitacá, em frente ao Goitacá, ao São Salvador, o Capitólio, passava domingo, passava primeiro o seriado. Era um seriado que continuava no outro domingo. Faroeste, aquela coisa, sempre terminava o capítulo com o mocinho em perigo e tal, aquela coisa. E depois vinha o filme do dia, né? Então tinha muita opção a nível até de divertimento. Eu cheguei a alcançar o Goitacá. Assisti muito filme de Trapalhões lá, anos 80, né? E o Grande Dragão Branco. Tinha o Capitólio. E depois, além do filme dos Trapalhões, filme nacional, tinha esse filme de Kung Fu, né? O Grande Dragão Branco. Exatamente. 87. Você nem sonhava em nascer, Cris. Isso aí eu assisti depois de velha. Você não viva. Ou assistiu em DVD, né? Essas coisas assim. E hoje nós só temos cinemas em shoppings. Só falar que antigamente, antes dos shoppings, né, a atração era o cinema. Meu pai falava quando era criança e passava a semana vendendo bolinho pra juntar aquele dinheirinho pra ir no cinema no final de semana. Exatamente. E a rapaziada, garotada, né? Ficava sentado na porta do cinema trocando gibi. Aquele gibi antigamente, ficava trocando gibi, Tex, né? E aquela coisa toda. E o interessante que você tá lembrando aí, rapaz, tem hora que eu fico parado, imagino, pensando, era uma época totalmente diferente de hoje, né? Outros costumes. Outros costumes, rapaz. E eram costumes mais civilizados do que hoje. Com certeza. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar que tem muita gente que gosta, negócio de gosto não se discute. O máximo que você vira de luta, jiu-jitsu, tá? Ou podia ver até, tem Kung Fu, tinha cinema e tal, aquela coisa toda. Luta de boxe, tá compreendendo? Sempre teve. Agora, eu acho esse MMA, essas coisas aí, tem hora que eu digo assim, eu me sinto mal de ver aquilo. Parece meio briga de rua. Parece briga de galo. Sem regra. Você vê o chão, você vê a lona, você vê o ringue, tudo sujo de sangue, aquela sangueira toda e tudo mais. Eu acho eu acho um absurdo. É mais força bruta do que técnica. Muito mais, rapaz, muito mais, pô. É porque parece que a gente vive numa época de desconstrução. Sim. Os desenhos animados, eu não sei se vocês já perceberam, eles estão pegando desenhos antigos, como, por exemplo, nem tão antigo, né, na minha época, Thundercats. Sim. Tinha lá, por exemplo, o desenho do Lion, que era um cara normal, eles agora colocaram um desenho mal feito, com a cabeça grande, meio torto. Não dá pra entender, eles estão desconstruindo as coisas, entendeu? Colocando os olhos grandes, assim. Eu não sei se eles acham que assim vai ter menos preconceito, tá uma loucura.
querem... Nada contra, mas o super-homem que a gente conheceu vai ter que ser diferente agora. Exatamente. É chato isso, né? Tudo desconstruído, né? Tudo desconstruído. Tem um super-homem gay, né? Agora. Não que ele ser gay é uma desconstrução, não tem preconceito. Não. Mas por que tem que mexer na história de uma coisa de tantos anos? De tantos anos. Exatamente. Que já estava pronto. Pois é, cara. Nada contra os gays, mas... Você pegou He-Man e She-Ra, né? He-Man, então, a She-Ra desconstruíram. Desconstruíram, Botaram a boneca totalmente feia, ela era uma gata. Bonita, Pô, Kel, é desenho, tá? Era bonita a She-Ra, né? Agora botaram um troço feio pra caramba. Exatamente. Pra que é isso? desconstrução, você está dizendo isso. Politicamente correto. Eu vejo mais como desconstrução. Eu também. Porque ali teve um desenhista que perdeu tempo pra desenhar. É igual o cara que... Tipo assim, ele compra o carro, né? O engenheiro estudou não sei quantos anos pra desenhar aquele carro, ele vai lá e rebaixa o carro. Não, você quer ver uma coisa? Eu sou apaixonado por carros antigos. Também. Eu tenho paixão por carros antigos. E me arrependo de ter tido um e ter vendido. Mas, então, o que acontece? Eu acho, o cara posta... clube dos carros antigos, clube do Gordini, clube não sei de quê. E posta, às vezes, totalmente diferente. Primeiro, o carro rebaixado, né? Aí bota um rodão, um rodão. DVD. Rapaz, totalmente não tem nada, não tem valor. Pra mim não tem valor nenhum. Antigo, tem Tem que que ser ser clássico. original. Placa preta. Não é? Esse dia eu vi um Fusca lindo que um cara postou, né? E tal, original, inclusive por dentro ele mostrando que o rádiozinho ainda era aquele botão que você seletou. Aquele AMzinho e tal, aquela coisa, né? Pô, então, pô, bacana e tal, aquela coisa. Mas rebaixar, né? Fica uma coisa muito, sei lá, até de garotão. Eu acho que eu não consegui dirigir um carro desse. Tira a graça. Pediu o piloto Josiel para colocar um pouquinho aí a nossa patrocinadora MP Massagens. Alô? Oi? No cabo, tá por baixo. Foi? Agora foi. Problemas técnicos. Foi. Técnicos. Pediu o piloto Josiel para colocar aí. Saiu demais agora. Tomei uma porrada no microfone. Parecia um filme erótico. Alô, alô? Agora foi. Foi a porrada, viu? Engolindo o microfone. A nossa patrocinadora aí, a Mara Patrícia. Para, Patrícia. Você que precisa relaxar, entendeu? Ter um momento de tranquilidade. A Mara Patrícia faz qualquer tipo de massagem, com argila, com anão, massagem relaxante, drenagem. Olhos especiais. E tem uma promoção aí para quem ligar para Mara Patrícia e falar que viu no Goitacast Aurora o anúncio, vai ter aí um desconto especial. É só ligar para o DDD 22 99 205 8740. Faça uma massagem, relaxa. Vai sair de lá literalmente outra pessoa. Outra pessoa. O Cris foi bom, Cris? Foi ótimo. Ele fez a massagem lá com o Jorjão. Jorjão Monsanto. Jorjão Monsanto. Deus me livre. Então, seu Luiz Cândido, a foto da pessoa, né, que eu traria para o programa e não trouxe, é do Manuel Peçanha. Sim. Grande Manuel Peçanha. Manuel foi um grande companheiro. Foi um grande profissional. Eu conheci Manuel como operador de rádio. Depois Manuel foi promovido a locutor e tal, aquela coisa. E de rádio também, na antiga Rádio Jornal Fluminense. E nós trabalhamos juntos a partir de 1983 na Rádio Cultura. Manuel era um excelente, ele já estava apresentando, inclusive, o jornal da TV Norte Fluminense, né? E era um cara super... E Manuel é o seguinte, porque geralmente você pega um cara que começa a apresentar jornal de televisão, ou um programa qualquer, o cara começa a se achar, não é? Então começa a agir diferente, começa a se... Fica, rapaz, o quê? Mas Manuel não, Manuel era um cara de uma simplicidade fora do comum. Manuel não deixava de tomar a cachaçinha dele todo dia. Tomava no bar.
da esquina ali da televisão, tomava cachaçinha, entendeu? Aí fala tem gente que inventa muita besteira, dizendo que o Manuel apresentava de paletó, gravata e de bermuda. Isso é mentira, porque para entrar lá ninguém entrava de bermuda. Lendas jornalísticas. Lendas jornalísticas. E Manuel foi um profissional competente. Eu, inclusive, redigia as notícias para ele ler, inclusive, de hora em hora no Jornal da Rádio Cultura, entendeu? Era um cara, e era super disciplinado, super colega, super amigo, cara simples, está compreendendo? E eu tenho saudade, realmente, saudade de Manuel Peçanha. Fora do comum, ele deixou viúva, deixou, se não me engano, 2 filhas, eu acho. Eu, se encontrar na rua, não sei quem são, mas realmente se lembrou de um grande profissional. Eu queria aproveitar com você ainda uns minutinhos, não sei se restam ainda alguns minutos. Sim, temos. Sobre 6? Tem. Dá tempo. Sobre a situação do Goytacás, né? A situação lamentável, uma situação terrível. Quem viu o Goytacás, como eu vi, disputando o Campeonato Brasileiro, vice-campeão em 85 da Série B, que era a Taça de Prata, e hoje vejo o Goytacás numa situação do presidente em exercício, que é o Toninho, Antônio Carlos Amaral, Toninho Buraca, e fala apelando para sócios, para aqueles simpatizantes, que possam contribuir com, ele colocou na rede social, com R$50 cada um, e levar lá no estádio, porque precisa inscrever jogadores, porque o presidente D'Artagnan, que se licenciou, rescindiu o contrato de jogadores, de técnico e tudo mais. Então, o Goytacás precisa inscrever os jogadores na federação. A garotada da região, que eu acho que devia ter sido feita há mais tempo, o Goytacás começar o campeonato com um time formado na região. Porque se você procurar na região, tem muita gente boa de bola. Tem muito garoto bom de bola. Você vai aqui, vai em São Fidélis, São Francisco, você vai em Itapiruna, você vai em Porciúncula, põe uma figura que a gente conhecia antigamente como olheiro. O cara recebe do clube para ir lá buscar talento, entendeu? Vocês vão ter chance vão ganhar um salário mínimo que seja, mas vão ter condição de mostrar o futebol de vocês. Então eles vão dar tudo de si, porque é a vitrine. Então não é trazer jogador em fim de carreira. Mas isso que eu estava falando, perdeu muito tempo buscando ex-jogador, jogador fim de carreira, pagando dinheiro às vezes. E outra coisa, jogador que ainda não sabe do passado, jogador que, como foi dito pela própria direção do clube, saiu na imprensa até da Argentina, não sei se você viu, jogador que é acusado de supostamente ter tráfico de jogatina, de aposta, entendeu? Então, está pedindo para até, acho que é dia 23, 24, será? Ou 23, comparecerem lá, porque cada inscrição de jogador custa R$300 na federação. Então, ficou sem jogador nenhum praticamente. Então o Goytacás não pode realmente ficar numa situação dessa. Eu acho que a pessoa que contribuir, a pessoa vai ter todos os jogos que tiver do Goytacás aqui, vai entrar sem pagar, vai concorrer a vários prêmios, tem uma série de coisas, de brindes e tudo mais. Eu acho que vale a pena, porque o Goytacás, se vocês não sabem, é um dos 3 clubes existentes, Goytacás, Campos e Rio Branco, times que são fundadores da Liga Campista de Desportos em 1913, entendeu? O americano veio pouco depois. Mas, então, são patrimônios do esporte de Campos, tem uma história, né? Não são times feitos aí construídos só para disputar. A torcida do Goytacás é uma torcida apaixonadíssima, cara. É coisa linda de se ver assim, no jogo Goytacás. E eu acho assim que, independente do seu time, do coração, é ajudar a história do nosso futebol. Também. Porque se você torce pro americano, mas se não tem um adversário como o Goytacás, é complicado. Muito complicado. Entendeu? Então, vamos ajudar sim o Goytacás. Eu vou fazer essa campanha aí. Eu vou lá amanhã levar meu 50. Vou levar.
Vamos ajudar aí o Goitacás, galera. Procurar lá o Paulinho Guaiamum, Paulo César Cordeiro. Paulo trabalhou comigo na TV Norte Fluminense. Gente da melhor qualidade, sério, um bichinho muito, muito trabalhador e apaixonadíssimo pelo Goitacás. Entendeu? Eu acho o seguinte, se você, para encerrar, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não. Porque fulano é culpado, fulano foi culpado da situação atual. O Goitacás deu azar com as últimas diretorias há muito tempo. Agora, é difícil. É difícil. Eu, quando falo que o torcedor, ele tem razão de criticar, muitas vezes ele é injusto até, porque nós que trabalhamos na comunicação, nós vamos, pela lógica, nós estamos vendo ali, né, o que está acontecendo. Agora, o torcedor, muitas vezes, ele vai pela paixão. Ele é um passional. Resultado, exatamente. É um passional, ele quer resultado. Entendeu? Então, quando se fala, não tem, quando falo, eu acho que o erro do Goitacás foi a falta, vamos, de transparência. Quando falo transparência, não quero dizer do dinheiro empregado aqui ou ali, não, transparência da realidade, da realidade. A realidade do time. Nossa situação é essa. Precisa de ajuda e tal. Não, como está o presidente agora interino fazendo? Precisamos de dinheiro, senão não vai ter jeito. Acabou. Agora, você dizer, não, pode deixar que está vindo aí, estão vindo 3 ou 4 ou 5 jogadores, vamos resolver. Aí começa a torcida, alguns torcedores, ei, presidente, é isso aí, estamos com o senhor e tal. E no final, isso aí é falta de transparência, tem que dizer a verdade, amigo. Não é verdade? Tem que dizer, pô. Não tem recurso, não tem como fazer. Não, isso chama-se transparência. É isso que a torcida reclama. E é importante também, né, pedir aí, você que é empresário, patrocina o time. Deixa sua marca lá na camisa do time, cara. Entendeu? É um investimento. Você não vai estar ajudando, você vai estar investindo. Porque se o time jogar bem, a sua empresa vai aparecer aí em outras cidades, de repente em outro estado. Então patrocina o time também. Não só ajude, mas patrocina, invista no time. Ricardo, antigamente existia a figura do sócio contribuinte. Verdade. Você imagina a torcida do Goitacás, como ele acabou de dizer aqui? Vamos colocar aí 5 mil pessoas que lotam o estádio. Se cada um mensalmente tirasse 20 mil reais, 20 cruzeiros, 20 reais, que, como dizia antigamente, que você gasta às vezes numa mesa de cerveja, muito mais. Pega esses ventinhos aqui, não, isso aqui é do Goitacás. Toma 2 cervejinhas menos por mês. Não. E olha lá. Há pouco tempo eu cheguei no Goitacás, não era informatizado. Eu fiquei bobo de ver, ainda era na base. E pelo amor de Deus, então informatizar, fulano de tal, cadastrar todo mundo. Pagou 20 reais esse mês, está aqui, pagou. Então, quanto é que vai dar? 20 reais, 5 mil pessoas. Né? 100 mil. 100 mil reais. 100 mil todo mês. Entendeu? Fazer aquelas lojas lá embaixo. Vamos cobrar um aluguel justo, uma coisa assim, não ficar. Então, tudo isso, né, eu acho que tinha que ter uma organização. Agora que você falou, e nos empresários, nos comerciantes, nos caras, não só patrocinar, como aí poderiam, eles sim, contribuir com 100 reais todo mês. Uma ajuda, digamos assim, CNPJ. Exatamente. Exatamente. Ajuda CNPJ. Então é isso aí, meu filho. Seu Luiz Cândido, vou agradecer sua presença. O horário passou tão rápido hoje, quando a entrevista é boa, né? Passa que o programa teve 10 minutos. Faltou muita coisa para conversar ainda. Quem agradece sou eu, agradeço a você. Mais agradeço ao Cris, que eu revi aqui hoje. E dizer a você que estou à sua disposição, ou que você quiser. A gente está sempre aqui, pode convidar, porque vai ser um prazer. Quando a gente tem um bom papo. É isso aí. Quando a gente tem um bom papo, a gente fica satisfeito, fica feliz. Se vocês gostaram, eu também gostei muito e estou à disposição. Seu Luiz, com antecedência, o senhor dá pra vir e tal, perfeitamente. Vamos ver. Agora já sei o caminho. Muitas coisas aconteceram, né? Eu adoeci, o senhor também adoeceu. Nossa, Pois é, então o fim de novela. Não foi o fim de novela, agora eu conheço o caminho já. Agora ficou mais fácil. Abraço grande aí para todos aqueles que estavam nos assistindo, né? Um abraço muito forte. Obrigado a vocês, porque realmente o importante para nós todos aí, é saber da audiência, né? Com certeza. Que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo também. Obrigado aí, Cris. De nada. Obrigado, Rádio Aurora. Obrigado, Josiel, nosso piloto.
Valeu, Goitacast Aurora fica por Até aqui. semana que vem. Ou não. É.